Salve, turma boa. Resolvi aqui mexer um pouco no som para ver se melhora, porque disseram que estava o áudio meio curto, então talvez agora sim esteja melhor o seu áudio aí, tá? Eu dei uma mexida aqui no microfone e também ajustei o som aqui no programa, tá? Aí você me dá um retorno depois, se tiver muito baixo também, vou procurar falar um pouco mais alto. É que quando fica vermelho aqui para mim, aparece o vermelho é porque está explodindo o som, né? Está estalando, como se fosse aquela caixa de som estalando. Semana de 17 a 24 de junho, semana muito importante. Não entra nessa que existem férias e para concurseiro não tem muitas férias escolares, não. Imagina, uma das semanas que eu tive que, inclusive, jogar fatos para a semana que vem, né? Porque hoje saiu o programa Voa Brasil do governo, daquelas tarifas de R$ 200, a descoberta de um remédio que é 100% eficaz contra o HIV. Tudo isso eu vou comentar semana que vem, porque eu estava muito cheio de assunto. Então fica até o final, porque tem muita coisa importante para a gente conversar sobre o Brasil e o mundo aí, tá? Então vamos lá. Eu vou ficar pequenininho. Esses são os endereços. Eu sempre tenho procurado colocar notícias que as pessoas têm visto e o próprio Instagram me dá um retorno de como as pessoas que estão me seguindo aí no Instagram veem as notícias que eu coloco quase que diariamente. Para adquirir os livros de questões é mandar um WhatsApp para mim, né? Porque ali por PDF eu envio o último livro, ficou pronto agora, dia 10 de julho, né? Então é de 17 a 24 de julho, né? Se eu falei junho, né? Mas é julho, tá? Então esses são os endereços da gente aí, tá? Para a sua administração, semana de 17 a 24 de julho. Eu, de propósito aqui, daqui a pouco eu saio, eu deixei, não coloquei em negrito. Óbvio que a gente sempre sabe que quem assina o Vencendo Concursos tem acesso aos PDFs, né? Então, procure conhecer o programa de assinatura do Vencendo Concursos, que você vai ter acesso também aos PDFs, questões, planos de estudo, mais aulas, enfim. Aqui, Atualidades é uma especificidade que a gente procura fazer para divulgar o curso, mas de qualquer forma divulgar com conteúdo, sem propaganda, né? A única propaganda que eu faço são dos meus livros. Meninas negras de até 13 anos são maiores vítimas de estupro no Brasil. Crime cresceu 92% em 13 anos. Violência contra a mulher cresce. Aumento das mortes de mulheres vão na contramão dos dados nacionais, revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tá? Então, foi produzido o anuário ali na quinta-feira, dia 18, logo depois que eu gravei a aula. Esse é o 18º anuário brasileiro. Então, o número de estupros cresceu e atingiu mais um recorde. Foram 84 mil, um aumento de 6,5%. Tá? Observe que, deixa eu sair daqui, porque assim você fica com os números mais... slides com muitos números, eu sugiro que você dê um pause e leia com muita calma, porque eu também, se ficar aqui analisando todos os números, a gente ultrapassa muito o tempo e a aula fica muito longa para você. 76% corresponde a um crime de estupro de vulnerável, que são vítimas menos de 14 anos ou incapazes. As maiores vítimas de crime no país são meninas negras, 88% sexo feminino, 61% até 13 anos, 52% negras, 76% eram vulneráveis. O que destoa é que o número de mortes violentas intencionais, não estou falando de morte por doença, nem de morte por acidente, são mortes violentas intencionais, alguém que desejou matar, caiu. Porém, o aumento de número de mortes de mulheres de estupro aumentou. Então isso é um sinal que a violência continua extrema em nosso país, com um número de 46 mil mortes. Né? Isso em relação a 2023. O dado tem que sair em 2024, natural. Então esse levantamento é sempre importante
para você, porque eles adoram cobrar questões do Anuário de Segurança Pública. Então tenha esse diagnóstico da violência no Brasil, porque ele é cobrado em prova. Aliás, tudo que eu coloco aqui é porque eu venho da minha experiência de mais de 15 anos dando aula, e a gente sabe, né? Olha, isso aqui é uma notícia que firula, que não vai cair e tal, não cai a morte de um ou de outro caso, que todo dia a gente fica assustado na televisão e tal, mas sim dados mais gerais do país ao longo de um ano, tá? Agora, se você pega 10 anos de Brasil, são 460 mil mortes violentas intencionais. Isso quer dizer uma guerra civil. Eu classifico como guerra civil, tá? Bom, saiu o perfil do eleitorado brasileiro. Eleitorado feminino é 52% do total de cidadãos que vão votar em outubro para prefeitos e vereadores. Cuidado, você só vai votar para prefeito e vereador. As provas também gostam de perguntar quais os cargos que serão averiguados aí na eleição daquele ano, tá? Agora, veja só, nascem mais homens do que mulheres. Temos mais eleitoras do que eleitores. Quando você vai no Congresso Nacional, qual é o perfil? É homem branco, rico. Então, o eleitorado não representa a sociedade. O Congresso, a política brasileira não representa a sociedade brasileira no seu perfil, né? Somos maioria negros e pardos e não temos maioria de negros e pardos nos campos políticos aí, devido ao próprio racismo estrutural, tá? Então, agora, por que será que tem mais mulher votando, se nascem mais homens? Por conta exatamente do que eu falei há pouco. A violência contra jovens, principalmente negros de periferia, muda a pirâmide etária brasileira, fazendo com que nós tenhamos aí mais mulheres que homens quando chega lá na faixa dos 25 anos, por exemplo. Portanto, de tanto homem que é assassinado, tanto jovem que é assassinado aí principalmente nas periferias das grandes cidades. Ele faz uma comparação com a última eleição, não acho necessário, acho que só para você ter uma ideia. E é sempre a intenção do nosso curso aqui semanal, é fazer um diagnóstico do Brasil atual, porque é exatamente isso que os editais de atualidades cobram, tá? Então, quando sai uma notícia oficial, nós temos que trazer aqui na aula para vocês, tá? Então, aí é aquilo que eu sempre digo, né? Pega a notícia-chave, que é ela que vai ser cobrada. Não precisa ficar dissecando. Então, por isso, às vezes eu sou meio rápido da notícia, porque eu sei que as provas não vão ficar pegando as minúcias aí da notícia, tá? Então, ter a ideia geral de como é o eleitorado brasileiro. São 80 milhões de mulheres aí, tá? Então, quase 82 milhões de mulheres votantes. Busca por emprego, educação e saúde, o raio-x dos 9 anos da migração venezuelana. Vou falar muito sobre a Venezuela, que essa semana criou uma polêmica com o Brasil. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, Roraima é desde 2015 a principal porta de entrada de imigrantes que deixam o país. Só no ano passado foram 72 mil pessoas que pediram refúgio no Brasil pelo Estado. E 95 eram venezuelanas, né? É a mulher que foge, tá? Contexto, na fronteira do Brasil com a Venezuela, Roraima é a principal porta de entrada. Exibiu o maior número de pedidos. Então, 67 mil foram de imigrantes venezuelanos. Mais de 200 mil solicitações de residência temporária desde 2018. Tem atualmente 232 venezuelanos vivendo em situação de rua nos municípios de Pacaraima, além de 7 mil vivendo em abrigos administrados, né? Então, um raio-x, mesmo com outros países da América Latina no espanhol, principal idioma, muitos venezuelanos preferem migrar para o Brasil, onde o idioma é o português. Isso devido à política de acolhimento para migrantes no país, avalia o pesquisador da Universidade Federal de Roraima, tá? Então, é a maior economia
da América Latina, então natural que eles tentem me ligar. Agora, o local que mais tem venezuelano hoje é na Colômbia, tá? Olha, esse é um infográfico daqueles que eu adoro, para você ter uma ideia, e aí eu achei legal porque ele define o que é a Amazônia Legal. Veja que ela pega até parte do Maranhão, não é então a região norte somente, mas ela se transformou na região com o maior rebanho bovino no Brasil, tá? E aí a derrubada da floresta começou nos anos 60. Naquela época, eu quero só dizer assim, não havia essa discussão ambiental, tal. Imaginava-se que fazer o Brasil crescer era exatamente levar o homem pela Amazônia, né, desbravar a Amazônia. Tentaram construir a Transamazônica, um erro estratégico brutal. E hoje se avalia de uma outra forma. Então, não há que se culpar, era o pensamento possível na época. O mundo, naquela época, pensava só na Guerra Fria, entre destruição dos Estados Unidos e União Soviética. Era isso que se dispensava em meio ambiente, uma guerra nuclear. Depois, com o aquecimento global, se percebeu, então, que outros problemas ambientais se derivaram aí desse desmatamento ilegal, né? Hoje, são especuladores de terra que mais desmatam. Por que assim, criação de rebanho bovino? Também porque na Amazônia o solo é pobre, então se você desmata, você não consegue plantar muita coisa, a não ser capim mesmo para pagado. Então, cuidado. A região no Brasil que concentra o maior rebanho bovino, né, não é a pecuária, porque depois você tem frango, você tem porcos, você vai ter em outras regiões do Brasil, mas o rebanho bovino é na Amazônia. Tem um outro mapinha aqui, ó, que foi o que eu consegui deixar de melhor, que são as áreas desmatadas de 1985 a 2022, são esses pontos vermelhos. Isso aí é aquele arco do desmatamento que a gente fala, né? Que é nas fronteiras, aí você vai vendo que mais para perto do Pará e mais em direção a Rondônia e ao Acre, né? No sul da Amazônia ali, onde a gente teve o grande desmatamento, de 85 até 2022. De 2008 a 2022, diminuiu o número de hectares desmatados, tá? Mas para você saber exatamente por onde anda esse maldito desmatamento aí. Olha, esse dado saiu hoje, dia 24 de julho. E aqui também é preciso a gente fazer uma leitura detalhada. Relatório da ONU, e 5 agências dela fizeram esse estudo. Fome recua 33%, mas afeta 14 milhões de brasileiros. Relatório traz dados do biênio 2021-2023, não terminou 2024, já com o início do governo Lula. Dados apontam ainda 8, saiu no G1, tá? Saiu em todos, no UOL, no G1, CNN, todo mundo publicou essa notícia hoje. Ainda que 8 milhões e meio de subnutridos, a estagnação da desnutrição aguda de crianças de até 5 anos. Então, vamos lá. O que isso significa, né? Então, caiu de 32% no período de 2022 para 18%. Então, houve uma redução de quase 30%. Mas, na prática, quase pela metade, significa que entre 2020 e 2022, 70 milhões de brasileiros estavam em segurança alimentar moderada ou grave. Já vamos definir. Já entre 2021 e 2023, quase 40 milhões de brasileiros estão nessa condição. 30 milhões teriam deixado, né? Mas é muita gente, né? Se somos 200, 40 milhões dá 20%. O que é insegurança alimentar moderada? É quando as pessoas enfrentam incertezas sobre a sua capacidade de obter alimentos e são forçadas a reduzir a qualidade e a quantidade de alimentos que consomem devido à falta de dinheiro ou outros recursos. Insegurança alimentar grave.
ocorre quando em algum momento as pessoas ficam sem comida, passam fome. E no caso mais extremo, ficam sem comida por um dia ou mais. Né? Considerado a insegurança alimentar grave, nós temos ainda 14 milhões de pessoas no Brasil que ficam um dia ou mais sem comer. O governo lançou um programa, hoje, Aliança contra a Fome, que vai ser lançado oficialmente na reunião do G20 em novembro, onde o Brasil vai bancar metade desse. A Noruega e a Espanha também devem entrar com dinheiro para combater a fome no mundo. Todavia, o Brasil, que havia saído do mapa da fome, que tem uma porcentagem, né, de pessoas, o mapa da fome inclui todos os países onde o índice é superior a 2,5%. Se nós temos 6,6% pessoas em insegurança alimentar grave, nós estamos no mapa da fome mundial. Reflita um pouco. É um convite. Somos o maior produtor de alimentos no mundo. Há algo de errado nisso. Não dá para aceitar essa contradição. Não dá para aceitar desperdício de comida. Não dá para aceitar preços exorbitantes de alimentos no país que é o maior produtor de alimentos no mundo. Isso é necessário uma reflexão exatamente para você, numa eventual redação que aborde o tema, discurse sobre isso. Eu oriento a você que guarde esses números, viu? São números que podem, numa redação, realmente fazer a diferença no seu texto, mostrando que você tem uma plena leitura da situação social brasileira. Vamos para as manchetes. Novamente, chegou a época do verão na Europa. Grécia, Itália e Croácia registraram temperaturas recorde. A região da Acrópole, que eu nunca tinha visto, se fechou durante horas. E isso é um drama, porque é a época do turismo. E se o turismo e o calor impede o turismo, impede a renda lá na Europa. Já discutimos como a Europa vem reagindo também contra a presença de turistas. Mas eu li hoje que domingo, eu não vou ficar falando, porque toda aula eu falo, né? Que domingo foi o dia mais quente da história no mundo. No mundo, a média, tá? Domingo agora, o último dia, hoje é 24, 21, né? Então, uma onda de calor na Europa. A produção de biocombustíveis brasileiros bateu recorde em 2023. Eu deixei essa informação para que você saiba o que são biocombustíveis. Etanol, o álcool, que é misturado à gasolina, e o biodiesel. Veja, eles são chamados de biocombustíveis, não caia naquela pegadinha de achar que eles não emitem gases de efeito estufa. Emitem menos, mas emitem gases de efeito estufa, tá? Bom, após a desistência de Biden, que todos já sabem que ele desistiu, né, no domingo, o Trump discursou, né, na convenção, não, acho que como é que foi? Foi no sábado para domingo que ele renunciou, né? E o Trump, depois do atentado, todo mundo imaginava que ele fosse vir com um discurso mais moderado digamos assim, pela união do país. E todos os analistas que eu li, Trump sendo Trump, né? No discurso na quinta-feira, lá na convenção do Partido Republicano. E ele voltou a atacar o Biden. O Biden não havia ainda desistido na quinta-feira, né? Ele desistiu depois. Então, ele bateu muito no Biden e agora vai ter que mudar o discurso, porque o tipo de ataque que ele fez contra o Biden, ele não consegue... mudou o cenário eleitoral, a gente vai precisar de um tempo para analisar com calma o que significa a entrada de Kamala Harris. Já vamos falar sobre isso. Triste essa notícia, hein? Eu fiquei até assustado, porque eu não sabia desse dado. Menos de 7% das áreas urbanas do Brasil são cobertas por vegetação.
O mapa biomas mostra que o Rio de Janeiro é a capital com mais verde. É por isso que as milícias avançam sobre essas áreas, tentam ocupar essas áreas, ocupam essas áreas, fazem construções ilegais, até porque o Rio foi capital do Brasil, né? Então tinha muita área aí sem regulamentação e que pertence ao governo. Gente, está tendo uma onda de protestos em Bangladesh, que é um país asiático, e que, simples assim, o governo falou, olha, quem quiser trabalhar no serviço público, que gera muito emprego, vai ter que ter participado da Guerra de Independência de 1971. E os jovens foram para as ruas e entraram em confronto com o governo. Mais de 100 mortos, toque de recolher em Bangladesh, tá? Que é um país que se desmembrou do Império Britânico lá na Ásia, onde que envolvia a Índia, o Paquistão e Bangladesh também. Então, tudo que é protesto, conflito, manifestação, fiquem atentos e saibam o principal motivo. Isso basta para que você possa acertar a questão. Aí é porque o governo está reservando uma cota somente para determinado segmento da sociedade a obter empregos e benefícios públicos. Rio de Janeiro anunciou que vai abrir a sua Bolsa de Valores depois de muitos anos, né? 20 anos, existia uma bolsa em São Paulo e no Rio, a do Rio fechou e agora o Rio anunciou que vai abrir uma Bolsa de Valores. A IPOs é a sigla em inglês para quando você tem abertura de capital de empresa. Há quase 3 anos nós não vemos empresa abrindo capital na Bolsa. O que é isso? É colocando ações para vender. Mas o Rio resolveu entrar nessa disputa aí, até porque o Rio vai ser sede da COP20, enfim, está querendo entrar no mercado financeiro brasileiro. Então agora nós teremos 2 bolsas de valores, a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio. Atenção para isso. Um dia após ser alvejados pela primeira vez na atual crise do Oriente Médio por Israel, os Houthis lançaram um míssil balístico contra o porto de Eliá. Gente, o que está acontecendo? Israel está em conflito com o Hezbollah, que é do Líbano, Israel está em conflito com o Hamas na faixa de Gaza e agora Israel já trocou mísseis, nós já falamos em aulas anteriores, assistam aulas anteriores, divulguem, deixe seu comentário, dá um clique, dá um joinha para a gente ter esse projeto sendo levado adiante, um projeto que te ajuda muito, né? Eu tenho certeza. Agora Israel também está tendo conflito com os Houthis do Iêmen, ambos auxiliados pelo Irã. Tá? Então, as novas frontes. Hoje, Benjamin Netanyahu esteve lá no Congresso americano e agradeceu ao Biden pela ajuda que os Estados Unidos deu, né, na luta contra o Hamas, né? E classificou hoje o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, o conflito como civilização versus barbárie. O PIX terá um limite menor, então são os 3 conflitos aí, o Irã, o Hezbollah, o Hamas, 4, né? E agora o Iêmen, né? Mas não é uma guerra declarada, é um conflito e uma troca de drones e mísseis aí. O governo, para poder evitar golpe de PIX, diz que aparelhos novos terão um limite de transação de R$200, limite de R$1.000 por dia e de R$200 por transação, até o cliente confirmar o cadastro no banco, por conta aí de jogos, de fraudes, enfim, isso a partir de 1º de novembro, tá? Então o Banco Central anunciou para aparelhos que nunca tiveram feito PIX. As pessoas compram aparelhos novos e implementam aí fraudes. Para quem acha que Jogos Olímpicos, eu já ouvi muitas vezes a gente falar essa besteira, que Jogos Olímpicos, Copa do Mundo traz prejuízo, saiu o dado da FGV. O Rio faturou 100 bilhões de reais com os Jogos Olímpicos aí de 2016. Traz dinheiro sim. O problema é como você cuida do legado. Abandonar depois de fazer o investimento, ganhar dinheiro,
né? E depois deixar é terrível. Bom, como eu havia dito, vejam a aula passada do que eu falei, sobre onde vai recair o problema do atentado ao Trump, sobre o Serviço Secreto Americano. Tanto é verdade que pronto, está aí a notícia. Né? A gente já estava, não é ser pessoa que fica prevendo o futuro, não. Mas a Kimberly Shittle renunciou à direção do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ela renunciou porque ela entendeu que ela falhou no comício que o Trump sofreu o atentado aí no dia 13 de julho. Ou seja, assumiu a culpa. Nem sempre a gente vê isso acontecer no Brasil, né? Eu não tenho culpa de nada. Lá eles assumem. Bom, o senhor Nicolás Maduro resolveu falar num comício na última quarta-feira, quando eu gravava a aula, que pode haver um banho de sangue e uma guerra civil se ele não vencesse as eleições. Bom, o presidente Lula foi lá e falou, fiquei assustado com essa fala do Maduro. Inclusive o Brasil está mandando gente para acompanhar o processo eleitoral que vai ser nesse domingo e nós vamos trazer na aula que vem para você, né? Com muita atenção e muito receio que pode acontecer na Venezuela, né? Eu já estava vendo uma reportagem, não tem mais desabastecimento na Venezuela, mas as coisas são caríssimas. Um hambúrguer custa R$50, uma viagem de Uber, R$50, tá? Então tem produto, mas é muito caro, por isso as pesquisas indicam que a oposição está na frente, e ele, com medo de perder, solta essa. E ainda veio falar que as urnas eletrônicas no Brasil não são auditáveis. O TSE respondeu hoje, o Lula disse que estava assustado, e ele falou hoje, olha, eu recomendo que tomem chá de camomila, para quem está assustado com as eleições na Venezuela. Gente, um clima tenso no país por conta das eleições e por declarações muito fortes de Maduro, que, ao que parece, sei não, hein? Andou aí cometendo alguns atentados, ele tem apoio das Forças Armadas, mas está ameaçando uma guerra civil. Vamos acompanhar atentamente esse processo eleitoral da Venezuela. Mulher mais importante do mundo, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen foi reeleita para presidir a Comissão Europeia. Ou seja, ela é presidente do Parlamento Europeu, como se fosse a primeira-ministra do Parlamento Europeu. Portanto, é a mulher mais importante do mundo, porque a União Europeia é a maior economia do mundo. Diogo, mas não teve um avanço da extrema-direita? Foi um avanço, mas não ao ponto de comprometer o modelo do Parlamento Europeu. Então, a União Europeia tem um parlamento com mais de 600 deputados que são deputados do Parlamento Europeu. E essa senhora é a senhora, uma alemã de 65 anos, que fez uma aliança com os verdes e, com isso, se reelegeu. É hoje a mulher mais importante do mundo. Ela foi ex-ministra da Defesa da Alemanha. Tá? Ela tem apoiado Kiev, tem apoiado, tem aí tentado negociar a paz entre o Israel versus o Hamas, também defendeu uma Europa forte, defendeu uma transição energética, né? E fala de um pacto verde. Então, conhecer essa mulher, as provas podem vir a te perguntar quem é Ursula von der Leyen. É uma espécie de... ela chama presidência da Comissão Europeia, mas seria um cargo de primeiro-ministro aí. É a mulher mais poderosa do mundo. Vai ficar mais 5 anos e tudo que ela fala, declaração, ação, repercute na geopolítica mundial. Então, não é só o presidente da Rússia, da China, dos Estados Unidos, ela está nesse rol de grandes pessoas da geopolítica mundial. Tá?
Gente, um apagão que deu um prejuízo de 500 bilhões de dólares na sexta-feira. Acho que todo mundo acordou aí. A gente não foi tão afetado, a China não usa tanto a Microsoft, mas aeroportos e bancos, aqui no Brasil, Bradesco, né? O que aconteceu? Essa empresa CrowdStrike, ela é responsável pela segurança cibernética. E para evitar ataques, aliás, hoje o site do governo sofreu ataque hacker. E hoje veio uma notícia maluca, um carro andando em São Paulo com aparelhos eletrônicos travando o celular das pessoas. Muito cuidado, toda segurança, não responda a e-mails duvidosos, chamadas duvidosas, é muita... Olha, hoje que você também saiu dado, bilhões de reais já foram aí alvo de golpe esse ano, acho que 2 bilhões de reais de golpes, o que tem de hacker fazendo golpe. E aí esse site ele fica atualizando para evitar fraudes, né? E quando ele foi atualizar, deu pau, porque essas coisas acontecem, né? O update às vezes dá erro por oscilação, né? Descarga elétrica, enfim. Isso todos nós já passamos. E às vezes é inexplicável. E travou aí a famosa tela azul, é o que se chama, milhares de voos cancelados, transações bancárias, como eu falei, prejuízo de 500 bilhões de dólares no apagão da sexta-feira, que o meu computador aqui não sofreu apagão. Eu estava preparando um livro 20, estava fazendo a aula, não senti, mas eu sei que pela manhã muitas pessoas que tentaram movimentar o Bradesco não conseguiram, né? Porque a Microsoft administra o sistema Windows, que é o sistema que está na maioria dos computadores do mundo. E travou, porque na hora que eles não conseguiram atualizar, eles desligaram, porque ficaram com medo de ataques hacker, até eles terem que fazer tudo manualmente. Até agora as coisas não voltaram ao normal, quando eu estou gravando hoje, às 19 horas, 20 horas do dia 24 de julho. Vamos lá. A Corte Internacional de Justiça, que é ligada à ONU, ordenou que Israel saia dos territórios palestinos, tanto dos assentamentos na Cisjordânia, que é uma região que está em conflito, mas não é uma guerra, que Israel ocupa desde 1967, como de Jerusalém Oriental, como também da faixa de Gaza. Uma vez que, quando foi criado o Estado palestino lá em 48, essas regiões são destinadas ao controle dos palestinos. Ocorre que essa Corte Internacional de Justiça, não vinculada à ONU, ordenou que encerre, porém Israel não acata é um órgão máximo da ONU para deliberar sobre disputa entre Estados. Ele pode emitir decisões vinculantes, mas não dispõe de força policial para garantir que os países as cumpram. Então, a ONU fraquejando, dá uma ordem, mas não tem como colocar em prática essa ordem, né? Então, já tinha ordenado em maio que interrompesse as operações militares em Rafah, e é uma notícia daquelas que me entristece, porque quando eu vou explicar aos meus alunos por que a ONU foi criada e qual era a função dela e qual é a importância dela, quando chega no campo do conflito, ela não consegue dar conta dos problemas mundiais. Falei que a aula tinha temas importantes, hein? Olha essa notícia! Eu caí de 4. Dias ficam mais longos devido a mudanças climáticas, diz o estudo. Derretimento das calotas polares reduz a rotação da Terra, mostra o estudo. Embora o aumento do dia seja imperceptível, mudança pode prejudicar tráfego da internet, transação financeira e navegação por GPS. Então, ela saiu dia 15, mas só foi divulgada depois.
Então, nas calotas lá do Polo Norte e Polo Sul, que estão derretendo, está dificultando a rotação da Terra. E aí o dia está ficando mais longo. Isso pode mexer com os relógios, com o tempo, a medição do tempo, e também com o eixo de rotação da Terra, que pode mexer com placas tectônicas. Isso, para mim, está chegando num ponto do planeta que o planeta está mudando a sua envergadura, está mexendo no horário da nossa vida, né? Que doideira. Agora, não me pergunte a explicação aí, digamos assim, técnica, porque eu imagino que o peso, né, está mudando a relação de peso da Terra e por isso está mudando a rotação e a gravidade. É o que eu consigo imaginar aí pensando como leigo. Pois bem, eu diria que quando eu peguei essa notícia no domingo, dia 21, ela tinha já 40% dos delegados. O que acontece? Bom, Biden desistiu, é uma novela, começa com o debate da CNN, começa com as pesquisas, começa com a Covid, vem com o atentado do Trump, enfim, uma série de episódios foram desgastando aí o Biden e ele resolveu não se candidatar à reeleição, indicando a sua vice Kamala Harris para o seu lugar. Ocorre que a campanha era dele, ele já tinha as primárias que são feitas nos Estados Unidos, são aquelas eleições feitas para escolher os delegados e os delegados decidem quem eles querem como candidato. E eles já tinham decidido Biden. Então, agora, na convenção em agosto, que estão querendo antecipar, ela tem que conquistar esses delegados que eram do Biden. Ela já tinha 40% no domingo, já se fala hoje em 60%, 70% dos delegados querem que ela seja a candidata. Mas precisa homologar oficialmente. A do Trump foi homologada na quinta-feira, dia 18. A do Partido Democrata vai ser agora em agosto. Então, ela tem que conquistar o número aí de 1.976 delegados do partido, que são pessoas ligadas ao partido e que, portanto, que escolhem, como se fossem os filiados dos partidos brasileiros, né? E ela já tinha 43 logo no domingo, quando o Biden discursou, hoje ela já tem mais, e tudo indica, né, que os medalhões do Partido Democrata já declararam apoio a ela, que está, pelas pesquisas, empatada tecnicamente com Donald Trump. Lembrando que as eleições nos Estados Unidos não é assim, depende do estado, você tem que vencer no estado que tem mais delegados, né? E existem os chamados estados pendulares, que são a gente vai ver isso depois, tá? Eu prometo explicar quais são os estados pendulares, que horas apoiam o democrata, horas apoiam os republicanos, e eles é que acabam definindo, porque tem estados que são totalmente já republicanos e outros que são totalmente já democratas. Agora tem estado que muda, e quando muda decide a eleição. Agora ela não é a candidata oficial ainda dos democratas. Depende dessa convenção que vai acontecer em agosto. Mas, com as declarações de apoio, e ninguém se apresentou para enfrentá-la, tudo indica que será ela, sim, a candidata a enfrentar, bem como o vice dela também não apareceu ainda, o do Trump já, o DJ Vance, né? Ela será a candidata dos democratas. Pois bem, falei que tinha muita informação, né? Bom, então chegamos perto dos 40 minutos aí. Esses são os livros que eu tanto falo, de questões para quem não conhece. Então, vou explicar. São livros com questões comentadas que eu crio, porque não adianta pegar a questão de 2021, 2022, 2023, porque os temas estão ultrapassados, o edital não pede assim.
E diante da falta de questão para estudar de atualidades, os alunos me pediram. E eu venho fazendo, para você ter uma ideia, já estou no 20º. Porque as pessoas gostam, curtem. Eu tenho aí 100 pelo menos compradores que cada vez que eu lanço um livro, eles vêm atrás de mim. Então, se você não está nessa vibe aí, eu sugiro que entre. É um negócio que está fazendo sucesso, viu? Me ajuda pra caramba financeiramente, confesso mesmo. E eu vendo baratíssimo, R$ 25 cada exemplar. Por trabalho que me dá 2 meses, eu faço 2 a 3 questões por dia. Então, pensa, né? Fora, eu preciso de 1 hora e meia para fazer o comentário da questão. Então, esses são os livros, desde outubro do ano passado até o último que eu lancei agora, dia 10 de julho, tá? São livros do professor Diogo que o professor Cristiano, coordenador, me permite divulgar aqui. Às vezes as pessoas quer ver um livro, eu dou um livro antigo para você se você quiser conhecer o trabalho. Ou compre um, veja como é que é. Todos que compram falam, professor, caiu na prova, porque são muitos temas. Então, com isso a gente cerca a prova, tá? E cada questão tem uma página, então são mais esse último tem 116 páginas. É só mandar um WhatsApp para mim. Olha lá, 11 99 82 14 13, que eu explico, analiso o edital com você, aí mando minha chave Pix, que é meu CPF, você manda e eu mando em PDF para você. É uma transação de 3 minutos aí, você está com o material. Adquiriu mais de um, eu faço um descontaço para você. Entre em contato comigo, tá? Eu quero 3 livros. Puxa, vai dar 75, eu faço aí a R$ 60 para vocês, tá? Para te ajudar e você me ajuda também. E aí você fica com material inédito para estudar em PDF de atualidades. Eu acho que vale bem a pena. Quando eu chego aqui, ó, nesse slide, é porque acabou a aula. Porque são os endereços para quem ainda não conhece o Vencendo Concursos, entrar no canal do YouTube do Vencendo Concursos, que está cheio de coisa de graça, de excelente nível, de várias disciplinas. Eu, por exemplo, gravo toda quarta-feira, sobe na quinta, na sexta, e é uma forma de você, em 40 minutos, acompanhar os principais fatos semanais do mundo aí, com as notícias que são as notícias que as provas pedem. Eu vou na CNN, eu vou no BBC, eu vou no UOL, eu vou na Folha, eu vou no Correio Brasiliense e vou juntando. Quando eu vejo que essa notícia está em todos os canais, eu falo, opa, essa tem que entrar na aula. Esse é o jeito que eu formulo aí as aulas para vocês. Então é isso, pessoal. Até dia 31 com mais uma aula de atualidades aí. Muito obrigado, valeu, espero ter melhorado o som aí. Depois dá um toque para mim se o som melhorou, tá mais alto, tá? Obrigado, até semana que vem. Valeu, viu como a aula é importante?